Imagina comigo que você tem como resolver problemas na sua vida, problemas de bugs no seu código, não importa, problemas com seus colegas, problemas no trabalho. Como que você resolve esses problemas? Geralmente, você pensa em alguma estratégia. Ou você tem a noção das estratégias que você pensa, ou você não tem noção e faz no automático. Algumas pessoas que têm mais noção ou estudam estratégias de resolução de problema, elas talvez alcancem resultados melhores e por isso eu vou te passar uma estratégia de resolução de problema e esse especificamente a gente pode falar que é para uma estratégia de estudo, por exemplo, né? Que é o modelo 80-20. O modelo 80-20, então, imagina que você tem uma lista de tarefas ou um conjunto de atividades. O modelo 80-20 vai sugerir que, em muitas situações, aproximadamente 80% dos resultados que você obtém vem de apenas 20% das suas ações ou causas. Da mesma forma, 80% dos problemas podem vir de 20% das causas ou 80% das vendas vir de 20% dos clientes, etc. Tá, aonde é que a gente vai chegar com isso? Presta muita atenção. Todas as vezes que você estiver se deparando com algum problema para você resolver, vamos pegar o problema de estudo. Eu preciso estudar alguma coisa. Eu acabei de ver uma ferramenta nova. E eu vou te mostrar como é que eu aprendo ferramentas constantemente e com muita velocidade eu entendo 80% da ferramenta. Porque eu consigo focar naqueles 20% que importam. Vamos pensar o Git, que é uma ferramenta que a gente usa todos os dias como programadores. Se você para pensar no Git, existe 20% dos comandos que geram 80% dos resultados. 80% do seu dia com Git é git init você usa uma vez só para iniciar o projeto. Aí você vai lá, git add, vai lá no git commit, coloca a mensagem, git status. Se você vai trabalhar com as branches, é checkout, switch, push, pull, se está trabalhando com cloud. Às vezes você usa um stash ali para guardar as coisas. Agora, um rebase, você talvez não está fazendo sempre. Um cherry pick, talvez você não está fazendo sempre. E tantos outros comandos de Git que existem que talvez você não está fazendo sempre. Você está usando 20% que está gerando 80% dos resultados. Então, quando você pegar um problema na sua frente ou encontrar alguma coisa que você quer estudar, pensa quais são os 20% dessa coisa que eu posso estudar que vai me ajudar bastante. Beleza? Então, olha só, esse padrão foi observado pela primeira vez pelo economista italiano Vilfredo Pareto, que notou que 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Desde então, a aplicação desse princípio se expandiu para diversas áreas, mostrando que a relação não é uma regra matemática exata. Repito, não é uma regra matemática exata, então não significa que você, agora que entendeu o princípio, todas as vezes, não, 20% das coisas que eu focar vai gerar 80% dos resultados. 20% dos problemas que eu resolvi 80% Não é isso, mas é simplesmente uma tendência geral, como está dizendo aqui. Então você vai poder encontrar esse princípio em quase todos os lugares. Lembra sempre, isso aqui é um modelo mental, é uma maneira que você pode observar alguma coisa. Então nos negócios, 80% das receitas de uma empresa pode vir de 20% dos produtos ou dos clientes. Isso pode ser um problema também. Por quê? Porque se você está com 20% dos seus clientes gerando 80% do seu resultado, se esses 20% dos clientes não existirem mais, 80% da sua empresa foi para baixo. Por isso que é importante você entender esse princípio como uma ferramenta que te ajuda em vários problemas, em vários momentos. Na gestão do seu tempo, 80% do seu progresso em um projeto pode vir de 20% do tempo gasto nas tarefas mais importantes. E aqui volta aquela ideia que a gente fala algumas vezes sobre a produtividade. Ser produtivo não é fazer 1 milhão de coisas no seu dia. Muito pelo contrário, uma pessoa produtiva, ela entende quais são 20% das coisas que ela faz no dia que está gerando 80% dos resultados. A qualidade. 80% dos defeitos de um produto pode ser causado por 20% das falhas desse produto. Então, se você descobre quais são os 20% dessas falhas, talvez você tire 80% dos problemas. A chave é identificar esses 20% vital para aplicar o modelo e comece questionando quais são os 20% das minhas ações ou esforços que geram 80% dos meus resultados desejados. Eu acordei hoje, coloquei 10 itens na minha lista de tarefas, é tudo isso mesmo que eu preciso? Será que não tem 20% desses 10 itens, será que 2 não vão gerar 80% dos meus resultados? Quais são os 20% dos problemas que causam 80% dos impactos negativos? Então trabalha neles. Ao focar nesses poucos elementos cruciais, você pode direcionar sua energia, ou seja, aquilo que mais importa é o que você vai estar focando. Assim você maximiza a eficiência e a produtividade. E o objetivo não é ser preguiçoso, apesar de que, se a gente parar para pensar, se isso daqui é ser preguiçoso, né? Fazer menos e ter mais resultado,
Talvez seja. Mas o objetivo aqui é ser mais estratégico e inteligente sobre onde investir seu tempo e esforço. E olha só, se você parar para pensar comigo, a gente já passou 80% do ano já, né? Já estamos a 20% do final do ano. Pensa dessa forma. Não sei que momento você está assistindo o vídeo, mas pode ser que seja. Ainda, você pode gerar 80% de resultado que talvez você não tenha gerado esse ano ainda, por esses 20% de tempo que falta. Então eu vou te fazer um convite super especial. A Rocket City está com uma Black Friday e ela está conseguindo trazer para você um tipo de acesso muito diferenciado. Você pode, ainda esse ano, obter muito mais resultado, quem sabe 80% dos seus resultados, se você focar a sua energia em estudar agora para esse final de ano. Então confira o link na descrição que eu vou deixar para você. Te vejo no próximo. Um abração do Maicão.